Então vamos lá, Gabi. Quero Vamos. saber de você. Me conta, depois de um tempo que a gente se encontrou, quero atualizações de como você está neste aqui agora. Cara, que bom, né, que a gente conseguiu se encontrar. Muito bom estar falando com você aqui, meu amor. Da última vez que a gente falou pra agora, muita coisa. Vamos lá. A gente fez nossa primeira formação junto lá em Gestalt, lá pra trás, né? E desde então, eu lembro de um exercício que a gente fez. Não sei se você estava ou não comigo nesse exercício, que a gente cruzou em alguns momentos. Mas em que a gente tinha que fazer um desenho de como que a gente queria que tivesse a nossa vida em, sei lá, X tempo, né? E, cara, tudo que eu fiz nesse desenho aconteceu e melhor, assim. Coisas mais legais a partir daquilo ali aconteceram que eu não podia imaginar. Né? Então, assim, hoje, né? Clínica ótima, do jeitinho que eu imaginava. Você sabe um pouco, depois a gente pode conversar mais sobre isso. Vivi uma transição de carreira dramática, com muita gente contando pra mim que como que uma mulher de 30 anos vai fazer transição de carreira e vai largar uma carreira em que ela é bem sucedida pra ser psicóloga. Não era legal, assim, pra galera. E aí, viver isso, assim, ter a minha agenda de uma forma confortável e podendo pagar as minhas contas, né? Que eu acho que é a preocupação de qualquer psicólogo de carreira. Mas eu vou ter a clínica, eu vou pagar minhas contas. E ir muito além disso, né, Cá? Assim, poder ter a clínica, hoje pensar em curso, pensar em supervisão clínica, coisas que nunca nem passaram pela minha cabeça. Eu achava que eu ia ser psicóloga, ia sentar na minha cadeirinha e era isso, fim. E a vida vai abrindo aí esse tanto de oportunidade. Então, assim, nesse momento, no meu aqui agora, tô vivendo essa maravilha que é a clínica. Cada vez que eu cruzo com um psicólogo que conta pra mim que tá frustrado ou que não sabe se isso vai render frutos, eu falo, cara, o mundo precisa de psicólogo. O mundo precisa de pessoas que amem aquilo que elas fazem nesse lugar de terapeuta mesmo. E quando eu vejo alguém frustrado com isso, mexe com o meu coração de uma forma de, cara, o que eu posso fazer pra mobilizar essa pessoa a entender que não, tem muito caminho, tem muito chão, tem perspectiva, e que a psicologia é linda, né? Além da psicologia, né? Esse lugar que a gente ocupa é muito maravilhoso. E o que você hoje pode contribuir aqui, compartilhar de pontos marcantes, né? Que seja aí da vida pessoal ou profissional, né? Pontos aí que foram importantes, que fez você refletir essa caminhada, mudar a trajetória. Como foi? Tá, eu vou contar rapidamente minha história, tá? Eu vim de uma escola muito tradicional, né? Eu tenho 40 anos hoje, em que era muito importante, isso é uma coisa muito da minha família, né? Ter um trabalho em que eu tivesse um valor seguro para ganhar no final do mês. Então, assim, na minha história familiar, eu tive pais que diziam para mim desde muito jovem que eu tinha que fazer concurso público. Concurso público, isso era uma certa obsessão da minha família. Não é uma família de pessoas empreendedoras, mas uma família de pessoas que tinham muito essa preocupação com a segurança. E eu acho que eu fiquei muito impregnada disso. Sempre gostei de pessoas. Eu brinco que eu, com 15 anos, era jovem mística, achava que era taróloga, eu queria trabalhar com autoconhecimento, meus cristais. Então, assim, sempre gostei muito disso, mas isso não era algo que eu jamais entendi como uma profissão. Nunca imaginei que cuidar do outro poderia ser uma profissão, assim, lembrando, né? Eu tenho 40 anos, então, assim, eu com os meus 10, 15, 20, até 25 anos não se falava em terapia, em psicologia, nada disso. Então, quais eram as minhas opções ali quando eu bati, sei lá, meus 16, 17 anos? Medicina, engenharia, direito, né? Aquelas carreiras bem tradicionais em que eu pudesse ter um salário que pagaria as minhas contas no final do mês. Então, assim, esse era o lugar. E eu fui parar em relações internacionais, assim, dentro de uma perspectiva muito doida, porque o que eu achava que era relações internacionais? Eu achava que eu ia ser relações públicas de artistas internacionais. A cabeça do jovem. 16 anos tendo que escolher carreira, é uma crueldade, assim. Então, eu achei que eu ia ser, eu ia chegar um artista aqui, tipo Leonardo DiCaprio, que eu acho que eu era fã na época, e eu ia responder por ele. Eu confundi relações internacionais com relações públicas. Enfim, primeiro período de faculdade, eu já entendendo que, tipo, eu ia aprender muita coisa legal ali, e foi muito importante, sabe, cara? Em relações internacionais eu estudei muito sobre filosofia, eu conheci Foucault, eu conheci Nietzsche não, mas eu conheci Foucault, assim, muitos filósofos importantes que me ajudaram a ir moldando um pouco, da onde tirar inspirações pra pensar, sabe? Por volta de 2003, teve um boom do comércio exterior no Brasil. O que aconteceu foi que, antigamente, as pessoas que eram convidadas a estar em cargos que trabalhavam com importação e exportação eram da administração. E ali começou a ter as primeiras turmas de faculdade formando profissionais do comércio exterior. Então lá fui eu, cá, assim, tipo, vou arrumar um emprego, que é tanto meu sonho da minha família, que eu tenho um emprego, né? E eu comecei a trabalhar com 18 anos, né? Eu comecei a estagiar com 18 anos, bem no iniciozinho da faculdade. Trabalhei, gostei. A época foi uma época muito próspera, então, assim, você trabalhando mesmo sem estar formado, você era promovido muito rápido, então eu muito novinha, eu tinha título, tinha carreira, de novo, tudo aquilo que a família esperava. E assim, cara, eu miserável. Muito infeliz, assim, com um humor muito ruim. Sei que você já me conhece há algum tempo, mas eu convivi ao longo da minha vida com transtornos alimentares, então essa fase foi uma fase em que eu engordei muito, muito estresse, mas tinha parte boa, que de novo, né, a gente acaba sustentando por uma certa falta de autoconhecimento. Eu viajava o mundo inteiro. Então isso era muito glamouroso. Quando eu contava para as pessoas, eu lá, sei lá, com 24, 25 anos, indo para todos os lugares do mundo, e isso era muito validado socialmente. Nossa, Gabi, tão novinha, olha essas viagens. Mas assim, no paralelo, terrível, não gostava mesmo. Por volta ali dos meus 27, 28 anos, um grande amigo meu que me conheceu no comércio exterior falou assim: Gabi, queria que você fizesse um treinamento de PNL. E aí, cara, eu fiquei maluca.
Falei, gente, que parada louca é essa? Assim, uma imersão de autoconhecimento, né? Para quem não conhece, PNL é programação neurolinguística, é um pouco das bases do que hoje a gente vê nos coachings da vida. E eu fiquei muito louca, assim, e me questionando muito com o rumo que minha vida estava levando. E lá eu demorei um ano e tomei minha decisão. Falei, cara, tinha amado estudar sobre aquilo, estudei durante muitos anos, nunca trabalhei com isso, mas estudei muito. Eu falei, cara, eu quero estudar psicologia. E aí, cara, foi só alegria pra mim, muita frustração pra minha família e pras pessoas ao meu redor, porque era uma grande decepção, tipo, o que você tá fazendo com isso? Eu enganei muita gente, tá, cara, assim, não, eu tô fazendo psicologia pro meu próprio autoconhecimento, não penso em trabalhar com isso. E assim, os anos foram passando, eu fui me encantando cada vez mais, assim, foi curioso quando eu encontrei a psicologia, porque parece que todas as portas começaram a se abrir de uma forma muito fácil. Então, assim, tudo que eu pensava, quero fazer isso, abria, quero fazer aquilo, abria. É mesmo uma coisa assim que você sente, é o meu caminho, sabe? Muito forte. E assim foi, né? Eu terminei minha graduação de psicologia muito rápido. Ainda podia fazer isso antigamente, né? A faculdade de psicologia dura 5 anos. Eu terminei em 3 anos e meio, assim. Fiquei louca. Eu trabalhava com comércio exterior durante o dia, fazia faculdade durante a noite e ia acelerando de matéria, assim, né? Pra terminar logo. Completamente apaixonada, morrendo de vontade de fazer a transição de carreira, né? De acelerar todo aquele processo. Fui estudar Gestalt. Me apaixonei mais ainda, porque aí era a psicologia fora da casinha. E, assim, nesse processo, né, de estudar Gestalt, de entender como é que aquilo ali traria impactos pra minha vida, né? Você deve saber isso como eu, né, cara? A gente, quando estuda Gestalt, a gente não é Gestalt terapeuta apenas, né? A gente passa a viver a vida de uma forma gestáltica, né? De olhar pra isso aqui agora, de estar mais conectado com a gente, com a nossa espiritualidade, enfim. Eu acho que isso também foi um ponto muito crucial na minha vida. Mas, tudo no aqui e agora é muito intenso. Eu abri essas portas e caí, na verdade, num buraco com elas todas abertas. Por quê? Eu vi uma fase muito infeliz no meu trabalho, também no casamento que eu tinha na época, né? Eu era casada, então foi um cara muito bacana pra mim em termos de suporte, de me apoiar nessa minha decisão, mas o casamento já não tava mais tão bacana. E ao mesmo tempo, eu vivi uma transição de carreira junto com o divórcio e junto com uma falência. Porque eu tinha me dado conta que eu tinha com a minha separação, os termos em que a gente decidiu se separar não foram termos muito, sei lá, tranquilos pra mim. Eu também não era uma pessoa muito preocupada com o futuro e com o que eu faria com grana, de ter planejamento. Aliás, a psicologia me trouxe muito isso. Acho que talvez o ser autônomo traga pra gente um pouco mais de consciência do que aquele trabalho formal que tem o salário todo mês batendo na sua conta traga. E eu recomecei minha vida. Foi um momento muito triste, mas eu brinco que foi o melhor fundo do poço que eu já experimentei na minha vida, porque eu recomecei minha vida com um colchão, um micro-ondas e uma geladeira, totalmente zerada, totalmente endividada, tendo que pagar vários empréstimos, miserável, com burnout, mas entendendo que ali eu estava decidindo o que viria a ser, né, assim, o meu futuro. Então, a partir dali, eu vivi ainda alguns anos trabalhando com comércio exterior, mantendo o meu horário da noite ali entre 6 e 10 horas para receber pessoas para a clínica, e fiz um compromisso comigo, assim, né? Eu decidi que, uma vez que eu estivesse ganhando com a clínica algo bem próximo àquilo que eu ganhava do meu salário, eu iria pedir demissão no processo para a clínica, apesar de ter ouvido a minha vida inteira, enquanto eu estava dentro da clínica, dentro da faculdade e com outros colegas, de que clínica não dá dinheiro, clínica não dá estrutura, você vai levar pelo menos de 5 a 10 anos para ter clientes rodando para você a favor. Tudo mentira. Não é assim. Então foi muito bom descobrir isso, porque eu também encontrei anjos na minha vida, né, Cá? Assim, pessoas que sempre enalteceram muito o trabalho do psicólogo, o trabalho do terapeuta, e de que sim, se aquilo era que eu amava, era esse o caminho que eu devia continuar seguindo. E assim as coisas foram caminhando, e aí, acho que depois desse movimento todo, em 2 anos, eu consegui pedir demissão desse trabalho que eu já odiava, para assumir integralmente a clínica, e foi uma felicidade, uma realização muito grande, cara, assim, muito curioso, né? Depois de pedir a demissão e assumir a clínica, aí aquilo que eu entendia como os processos se abrindo, foram se abrindo mais ainda, sabe? Então, assim, mais oportunidades chegando, curiosamente, né, eu falo isso com um pesar por um lado, mas com uma surpresa por outro, a pandemia transformou tudo, né, cara, assim, a pandemia trouxe uma perspectiva muito diferenciada do que era o cuidado com a saúde mental. Então, acho que se a psicologia já era uma carreira fundamental e importante antes, eu acho que depois da pandemia as pessoas passaram a reconhecer essa importância. E isso trouxe também frutos, né? Então, aquilo que... Foi curioso, né? Meus pais foram de meus maiores desincentivadores, das pessoas que mais diziam, você vai se lascar, para meus maiores fãs, assim, né? Hoje eu tenho... cada post de Instagram que eu faço, a minha mãe vai lá e bota, minha filha, você é maravilhosa. Assim, é muito bonitinho poder acompanhar isso, mas não foi um reconhecimento que veio de uma forma fácil, foi realmente solitário pra caramba por muitos anos, mas era muito o que eu queria, cara. Era assim, era o que precisava ser, assim. Hoje eu não me imagino sendo qualquer outra coisa, quer dizer, até imagino, mas não deixaria de ser psicóloga, sabe? É muito bacana poder ajudar as pessoas, cuidar das pessoas, trabalhar as potências das pessoas, né? Acho que tem um estigma muito grande na nossa sociedade de que as pessoas procuram a terapia
quando elas estão adoecidas, né? E uma das coisas que sempre mais me seduziram a respeito da Gestalt é o exato oposto disso. Não vou lá para tratar a minha doença, eu vou lá para tratar a minha saúde, eu vou lá para tratar aquilo que só eu vim fazer no mundo, aquilo que só eu tenho, a minha potência. E poder trabalhar com isso é muito gostoso, cara, assim, é muito transformador. Assim. Mas tem pelo menos alguns pontos assim que mais me chamam a atenção, né? Que eu acho que desse lugar, dessa inadequação, né? Quando você traz de estar ali sustentando uma ideia de que, não, acho que é esse caminho aqui. E que a longo prazo você sentiu, ela não se sustenta, né? Então, algo aqui, né? Essa busca da autenticidade, essa busca desse lugar no mundo, né? Que é um pouco do que a gente trabalha mesmo. Aliás, a gente passa um pouco por esse processo, né? Até entender e sustentar isso, que não é tão simples, não é tão fácil, mas é que como a gente pode usar desse lugar para poder amparar os outros que estão vivendo esses dilemas, essas dificuldades, né? Então, eu fiquei com algumas palavras, né? Assim, essa inadequação, essa busca de aceitação, né? De aceitar que não dá para sustentar um lugar que não estou feliz. Não paga minhas contas, me permite viajar, nossa, permite, né, assim, restaurantes, aquela ideia, né? O luxo, os carros, o status, né? Mas e aí, no final das contas, né? Como é que eu fico, né? Quando eu deito, quando eu durmo, o que eu vou sentindo, né? Então, você foi contando aqui, eu fui vivendo um monte de situações, relembrando até da minha história também, né? Que eu falei, nossa, é verdade, passei por isso. Esse fundo do poço aqui, que fala, nossa, você olha para ele e ele te olha, né? Assim, aquele olhar maior, né? E aí, fiquei pensando nisso, e te ouvindo agora, né? Assim, nesse caminhar que você está, quais são os temas aí? O que hoje você está se debruçando de estudo, que você gosta, né? Que, enfim, você já viveu, parece, várias vidas, né? Hoje, né, você olha para qual caminho? Você falou de transtorno alimentar, teve a questão da carreira, dessa identificação, depois de uma certa idade, né? Que tem um peso também, aquela escolha mais cedo na vida. Enfim, olhando para todo esse pacote, né? O que hoje você escolhe? Né? O que eu tenho descoberto, né? Tanto com a clínica gestáltica quanto com as minhas imersões, porque eu amo, de verdade, qualquer oportunidade que eu tenho de me conectar comigo e me aprofundar nisso, eu vou atrás. O que eu pensava, tá, Cá? Quando eu comecei a estudar psicologia, quando eu comecei a estudar a própria gestalt terapia e tantas outras abordagens, porque eu nunca deixei de estudar outras abordagens, que eu acho que todas elas são muito integrativas quando você consegue aproveitar os recursos, eu achava que era sobre eu saber as técnicas. Tá? Então, assim, quando eu me deparei a primeira vez com Free Spirals, cadeira vazia, falei, gente, vou ficar boa nisso. Eu vou aprender a fazer assim, vou fazer assado, a pessoa vai ter uma experiência tão acidental, vou mudar a vida. Assim, eu tinha muito essa fantasia de que eu iria ocupar essa cadeira. E o que eu tenho descoberto recentemente? Eu estava redondamente enganada, sabe assim, né? Definitivamente o nosso papel é muito de acompanhar. Claro que essas técnicas, elas são muito potentes quando a gente usa elas com a nossa intuição, porque não é simplesmente acordar um dia, que vontade de fazer uma viagem fantasia com essa pessoa hoje. Não é sobre isso. E eu achei por muito tempo que era, tá, cara? O caminho, eu vou usar essa palavra que você usou, porque é a minha palavra preferida, assim, talvez nem tatuar ela. É o caminho da autenticidade, sabe? A autenticidade, ela é a liberdade. Então, é literalmente você ser, o que eu tenho descoberto, né? Primeiro, eu preciso saber quem eu sou. Primeiro, eu preciso ser quem eu sou. Eu preciso sustentar aquilo que eu descobri. E aí, eu consigo levar o outro a qualquer lugar que ele queira chegar. E me custou cá entender isso, sabe? Então, assim, é o entender, né? O que a gente também já conversou em outras ocasiões, é que eu sou uma terapeuta que vai falar palavrão, que eu sou uma terapeuta que vai fazer piada, porque essa é a pessoa que eu sou. E, claro, vão ter pessoas que vão super aderir a isso, vão ter pessoas que não vão aderir a isso, e tudo bem. Porque existem outros milhões de tipos de terapeutas e milhões de outros tipos de abordagem naquilo. E, de novo, né, voltando para esse caminho da autenticidade, o que tem me ajudado muito com isso é entender a minha espiritualidade. E aí, quando eu falo de espiritualidade, cara, eu não tô falando de religião, tá? É importante frisar isso. Nunca me reconheci em uma religião, apesar de respeitá-las, estudá-las, de gostar de aprender com todas. Acho que todas elas têm muito a contribuir com o nosso crescimento. Mas eu fujo um pouco de dogma. Mas entender minha espiritualidade, além disso, tem me ajudado muito com essa questão da autenticidade. Porque é como se eu estivesse criando raízes para mim, então entendendo mais como eu funciono, e eu, assentada em mim, consigo dar suporte para as pessoas que eu atendo, consigo dar suporte para as pessoas com quem eu vivo, com menos intenção de agradar, com menos intenção de se isso vai me render frutos ou não, e mais com a intenção de essa é a pessoa que eu sou, e só eu posso ser eu, no mundo inteiro só tem uma de mim, mesmo quando vi a galera do clone aí, acho que não vai rolar, né? Então, assim, tá, eu posso trazer isso, esse diferencial para o mundo, então, muito louco te falar isso, né? Mas eu tenho me tornado uma pessoa, uma profissional melhor, porque eu tenho olhado para mim e entendido quem eu sou. Então, assim, meus estudos hoje passam muito pela Gestalt, eu não tenho como falar que não, cara, porque, assim, eu sou muito apaixonada por essa linha de conhecimento que a gente estudou, que a gente decidiu ter como recurso de vida. Eu gosto muito de estudar sobre psicodélicos e, assim, essa transgressão com relação a essa hipermedicalização que a gente vive hoje. Eu estudo muito, de novo, sobre espiritualidade das formas mais diversas. Tô flertando aí com a sua neurociência também, que eu acho uma coisa muito importante. Acho que é uma coisa simples, que a gente colocou num pedestal como se não fosse, e que se a gente usa essas práticas pro dia a dia, a gente realmente consegue viver melhor. Recentemente, eu reli aquele livro de comunicação não violenta.
E, cara, eu tinha esquecido completamente a potência também desse estudo, sabe? Que é pedagógico, né? É menos psicológico e mais pedagógico, né? Terapêutico também. Mas é de como a gente ainda é muito falho na forma como a gente expõe as necessidades que a gente tem. Então, a gente é atravessado por várias ideias socialmente construídas, mas que não refletem em nada aquilo que a nossa alma realmente precisa. E com isso, a gente vê esse planeta, esse mundo aí cheio de guerra, cheio de conflito. E sem querer parecer poliana, tá, cá? Mas é porque parece que quanto mais a gente consegue ser assertivo na forma da gente expor e explorar aquilo que a gente realmente sente, as conversas ficam menos densas e mais acessíveis, mais claras, mais práticas. Então, isso também tem sido uma área que tem me feito muito piscar os olhinhos. Tipo, assim, que sai mesmo da casinha, né? Então, eu acho que desde que a gente se encontrou, né, eu sempre tive isso comigo, assim, né, de como te acompanha, né, as suas falas. Vai com medo mesmo? Coloca a fralda e vai, né? Frases, assim, impactantes, né, que acho que fala muito desse seu olhar, né, de como você é aberta para o mundo agora, né, para poder receber o que vem, o que faz sentido para você hoje, né, de se debruçar, de se olhar. Você não vai parar por aqui, né, porque muitas coisas novas vão surgindo, que acho que essa curiosidade te movendo e vai te dando força, né, energia para continuar se melhorando, entre aspas, para poder estar com o outro, né? E aqui pensando, né, assim, uma curiosidade da Gabi, que talvez poucos sabem, né, mas que funciona, às vezes é um recurso terapêutico para você, o que você gosta, O né? que tem sido também uma prática terapêutica para mim e potente na clínica? Muito, tá, cá? Ela é um pouco transgressora, porque a gente vem de uma faculdade que, em sua maioria, não sei como é que foi a tua experiência, tá, cá? Mas a minha faculdade, ela era muito voltada para uma linha comportamental ou psicanalítica. Então, a faculdade se sustentava muito em... gente, pelo amor, tá? Assim, não é, eu sou totalmente acadêmica, eu estudo pra caramba, eu sou fã da ciência, não me entendam mal. Mas, que eu acho muito importante, tá? De fundamento, de base e de fundo. Mas a minha crença primordial é que, no cuidado com o outro, quem tá lá sou eu. Então, assim, eu vou ter feito milhões de cursos e formações, especializações, vou botar lá meu currículo bombando, mas quem está atendendo aquela pessoa sou eu. É quem eu fui, quem eu sou. Eu acho que talvez por isso eu acho que a psicologia é uma carreira tão bonita, porque não importa em qual momento da vida você esteja iniciando ela, né? Você pode fazer ela aos 20, aos 30, aos 40, aos 50. O que você está agregando ao cuidado com aquela outra pessoa é você. Né? É a tua experiência, por onde você passou. Você consegue. É claro que você não precisa saber todos os tipos de transtornos possíveis do mundo para acolher todos eles. Mas, eventualmente, quando você atravessou por aquilo, né? Aí, cá, vamos embora, né? Se você viveu um luto, você vai atender um enlutado de uma forma diferenciada. Se você viveu um divórcio, você vai atender uma pessoa divorciada de uma forma diferenciada. E essa, para mim, é uma das coisas mais bonitas do atendimento terapêutico. Dito isso, o que tem sido minha potência hoje? Me incluir cada vez mais forte na relação, claro, depois de muito bem estabelecido o vínculo terapêutico. Ou seja, sair total daquela ideia que a gente recebe da faculdade, principalmente da base psicanalítica, de hierarquia. Eu não sou a detentora do saber. Eu não sei mais sobre você do que você sabe. Eu não posso te dizer aquilo que você tem ou não tem. A gente pode descobrir junto. E nesse processo, o que eu tenho amado fazer é contar o quanto cagada eu tô. Então, assim, a pessoa tá ali trocando sobre algum atravessamento que ela tá vivendo. Eu conto pra ela como eu recebi essa história. Conto pra ela como eu já vivi alguma história. E pergunto pra ela como é pra ela ouvir que eu também já passei por aquilo, ou vivi aquilo, ou que isso também me atravessa, né? Temas muito curiosos, assim, em terapia. Quando fala de política. Então, assim, é muito curioso você poder atravessar com a pessoa por que aquilo ali tá tão importante, por que ficou tão forte. E contar, também fiquei maluca, também fiquei doida em 2018. E como é que foi pra mim superar esse movimento e sair desse lugar tão denso, tão ruim, pra me dar conta de que, seja político A, seja político B, a gente tá atravessando isso junto. Então, assim, é muito gostoso, muito potente, tá, cá? Estar envolvida. Eu recentemente produzi um conteúdo pro meu Instagram que eu fiquei rindo de mim mesma depois, me dando conta. Quando a pessoa quer falar de um restaurante, gente, se o restaurante é bom, eu tô lá anotando onde é. Se eu fui num hotel, que eu acho que a pessoa tá com crise no casamento, vai ser romântico para aquela pessoa, eu vou falar sobre aquilo. Então, assim, eu acho que abraçar o Buber em nós, assim, e entender o que é a relação, é muito potente, cara, muito forte. É amoroso, é rir junto, é chorar junto, é poder oferecer um abraço. Essas coisas todas que eu acho que a gente é quase doutrinado numa clínica mais tradicional a não fazer, tem sido a coisa mais incrível que eu tenho experimentado na clínica, assim, de atender com verdadeiramente amor e presença, assim. Então, o que aparecer, apareceu. E é com isso que a gente tem que lidar. Então, definitivamente, meu amor, acho que esse seria o ponto, assim, mais importante do que eu tenho vivido hoje em dia. Você fala dessa relação, né? É ficar mais no eu tudo que no eu isso, o tempo inteiro, né? Que acho que é um pouco dessa ideia, né? Essa separação, né? Parece que precisa ter um muro aqui para eu poder te ajudar, né? Quando, na verdade, o que a gente precisa é olhar a ponte, né? O que eu faço aqui do meu lugar para o seu, né? Sim. Amando, assim, né? Quantas coisas novas, né? Que você está vivendo e se permitindo, né? Viver esse processo também, né? Que me faz lembrar de um outro momento, assim, né? A famosa teoria paradoxal da mudança, né? Assim, o quanto que a gente pena aqui para chegar onde já deveria estar, desde o princípio, né? Então, tô aqui muito feliz, né? Por você estar se permitindo mesmo, poder vivenciar. O que você falou sobre autenticidade.
por que que tantas pessoas ensinam a gente como deveria ser a forma da gente se comportar ou agir num espaço em que, quanto mais a gente puder entregar aquilo que a gente é, mais rico torna o processo. Né? Às vezes contar algo pessoal e até íntimo, tá, cara? Eu já vivi essas experiências. Trouxe aquela pessoa com quem eu tô atendendo mais pra perto. E eu não digo isso só na clínica do 1 a 1, não, tá, cara? Às vezes em grupo terapêutico, às vezes em grupo de supervisão, às vezes aquela insegurança da pessoa que começou a atender e não sabe lidar com o caso e tá incomodada com o caso e poder falar sobre isso com a pessoa. Né? Eu brinco, né? Você tá atendendo uma pessoa 9 horas da noite, a pessoa tá reclamando que não faz amizades, porque os amigos dizem pra ela que ela é monotemática ou não sai do mesmo tema, e você tá vivendo aquela experiência com ela e ela tá naquele mesmo tema. Olha a riqueza de você contar isso para ela, então. Será que os seus amigos estão vivendo algo semelhante como eu estou vivendo? Você percebe que você faz isso, e poder estar junto com a pessoa, e não ficar apenas imaginando como será que esses amigos recebem ou não, ou como essa pessoa se coloca, mas viver junto mesmo, né? Estar na experiência. Não tem nada mais potente, meu bem. Eu brinco assim, eu amo uma literatura, amo um livro, amo um teórico. Se eu fico sem o teórico, eu fico sem chão. Mas é a experiência, meu bem, que transforma tudo. É só a gente com a cara no muro, chapiscado, a gente se ralando ali, que a gente vai entender como funciona o processo, como é que a gente atravessa esses momentos de dor ou de alegria que a gente vive. Então, eu acho isso muito potente mesmo. Acho que por isso tão apaixonada por essa nossa abordagem. Quero aproveitar isso que você está trazendo e fazer meio que 2 perguntas em uma só, né? Assim, como tudo isso que você já está vivendo, né, de estudo, de experiência, e o que você hoje atende, como é que fica o seu olhar para a saúde mental no geral, né? E atrelado a isso, assim, o que você olha um pouquinho mais lá na frente, né? Assim, qual que é a sua esperança? Vou te falar o que me preocupa hoje. Me preocupa e, ao mesmo tempo, eu entendo que faz parte do processo, né? E, de novo, a gente poderia ficar horas falando sobre isso aqui, que é um debate quase filosófico, né? Estamos inseridos no capitalismo. Então, numa sociedade de consumo, que está te dizendo o tempo inteiro o que você não tem, e não o que você tem. Aquilo que falta, não aquilo pelo qual você pode ser grato. E enquanto você precisa ser produtivo, e quando eu falo produtivo, não é produtivo num produtivo para si mesmo, mas produtivo para o sistema. No quanto o adoecimento é algo ruim, porque ele te toma dessa produção, e com isso, essa hipermedicalização que a gente está atravessando agora, que é coerente com esse sistema, tá, cá? Se eu trabalho CLT, num trabalho que fica a 3 horas da minha casa, e eu tenho que fazer o trajeto de ida e volta, e eu tenho filhos, e eu tenho uma família para cuidar, e eu tenho esse trabalho, como é que eu vou dormir na hora certa e acordar na hora certa quando tá faltando o tempo inteiro? Quando no caminho pro trabalho, que eu talvez pudesse estar dormindo, eu tô recebendo mensagem do meu chefe no WhatsApp para perguntar se alguma coisa tá ou não tá pronta. Então, assim, é muito complicado. Essa hipermedicalização faz muito sentido. Então, assim, hoje você recebe na clínica pessoas muito jovens, já com muita medicação para dentro, assim. E medicação, cara, para funcionar, né? Para poder viver o mínimo, para poder encarar a vida. Se eu te disser que isso não me preocupa, é mentira. Me atravessa muito, assim. Claro, né? A gente tem que entender a parte da medicação que é importante para o funcionamento saudável daquela pessoa. E a gente sabe que, quimicamente, a gente tem esses afetos, mas existe uma contrapartida que não passa por aí. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito hoje, tá? Assim, olhando para o que eu vejo de esperança, as pessoas estão interessadas. É um movimento que eu tenho visto muito nos adolescentes que eu atendo, mas de entender aquilo que eles atravessam. É importante eu deixar claro 2 coisas, né? Não sou muito a psicóloga do diagnóstico, tá? Não sou fã. Mas eu acho importante a gente reconhecer e ter ele de fundo. Então, quando eu recebo alguém que veio da psiquiatria, aquele diagnóstico vai para o meu fundo. Quando eu recebo alguém que vem me perguntar, Gabi, acho que eu tenho XYZ, transtorno, isso é de fundo. A pessoa que eu atendo é a pessoa que eu atendo. E a cada vez que eu encontro aquela pessoa, um fenômeno vai se apresentar. Então, se talvez eu fico muito impregnada desse diagnóstico, o que tem num adolescente com transtorno de personalidade borderline? Eu tô atendendo o transtorno, eu tô atendendo a pessoa. Então, isso é uma coisa que eu sempre gosto de manter de fundo, mas poder encarar com a pessoa o que aquilo significa para ela. Então, assim, isso tem sido muito rico ver. Claro, a gente tem uma disseminação descomunal de informações, então há que fazer uma peneira, mas para mim enche meu coração de alegria quando os clientes que eu atendo trazem um conteúdo e me mostram um conteúdo e querem debater aquilo ali em sessão. Então, assim, não é como se, eu perguntei para o Google se eu tô ansioso, e o Google disse que eu tô. Eu vejo também muito da parte da própria psicologia, da medicina, tentar debater com essa pessoa, de novo, do lugar do saber. Então, assim, a pessoa vem, de novo, aquilo que a gente falou mais cedo, ela se conhece mais que todo mundo, ela sabe o que ela tá passando, e ela traz para você olhar para isso junto com ela. Isso é muito potente. Do que você falar assim, não, isso é besteira, isso que você trouxe hoje, você tá inventando, você viu no TikTok, então não vale de nada. Então, eu acho que essa parceria, eu vejo como um bom processo futuro, né? Assim, a ciência está desenvolvendo muitas coisas, né, cara? Uma das minhas áreas de amor, assim, de estudar é sobre essas terapias que são bem não convencionais e mais modernas, que passam pelos psicodélicos. Acho que a ideia é que a gente não precise mais tanto de medicação, mas isso aí, cara, eu tô falando de há 10, 20 anos, entendeu? Então, para esse caminho mais científico, eu veria com essa certa distância. Mas pro aqui e agora, o que me deixa muito contente, e aí fica até de recomendação para quem trabalha com a área da saúde, escuta o que a pessoa que você atende está trazendo.
Mesmo que você não concorde com nada, tem muita coisa para você explorar junto com aquela pessoa a partir disso. Então, talvez, ter informação, se você puder aprofundar na informação e no sentido que aquilo traz para a pessoa, você tem um bom recurso para fazer um trabalho sem olhar para tudo que está acontecendo agora como um grande caos, apesar de estar, mas como um grande caos e ponto. É saber estar no caos e usufruir do caos, e não só colocar ele como um problema e deixar ele de lado. O que você quer deixar de mensagem mesmo, né, para quem vai nos assistir aqui? Tem algum projeto hoje seu, né, que você queira deixar para o mundo aqui? Ai, foi um pouco emocionada. Cara, primeiro te agradecer muito essa oportunidade. Falar sobre psicologia, falar sobre gestalt terapia, falar sobre o meu trabalho é uma coisa que me deixa muito feliz, muito feliz. Poder trocar com você é de um lugar de uma riqueza tamanha, sempre te admirei muito, sempre fui muito sua fã. Gosto muito de você também transitar no super acadêmico e no super transgressor, isso aquece a minha alma. Mas que eu acho que principalmente, meu bem, eu não sei se teu público passa mais pelas pessoas mais curiosas, passa mais por psicólogos, por terapeutas, enfim. Mas é para que as pessoas se apropriem muito daquilo que elas vieram fazer aqui. E se elas ainda não sabem, que elas busquem isso. E eu não tô falando, tá, daquele propósito, o influenciador famoso te falou que você tem que ter o seu propósito de vida. Não é isso. É um propósito pequeno. Eu posso acordar hoje e falar, hoje eu vou fazer alguém sorrir. Hoje eu vou ensinar alguma coisa diferente para alguém. Hoje eu vou ser mais gentil quando eu estiver andando na rua. As coisas podem ser pequenas, mas entender aquilo que é seu, que é muito seu. E se passa pelo cuidado, se quem está me assistindo agora for um psicólogo, for um terapeuta, acredita no teu trabalho, acredita na presença, acredita que o que você pode fazer pelas pessoas que estão cruzando o teu caminho, só você pode fazer. Não se compara, cara, que veneno é esse que a gente vive socialmente de se comparar. Eu não vou ser Laura Pearls, Fitzpearls, Cláudio Naranjo, não serei eles, mas eu posso ser a Gabi, eu posso ser a Gabriela Randini, e sendo Gabriela Randini eu posso fazer muita coisa por aqui. Então, isso tem me comovido muito, essa descoberta, sabe? E tem me feito ficar cada vez mais sem vergonha, né, Cal? Que eu acho que é uma delícia, né? Esse lugar da vergonha, ele é sufocador. A gente deixa de ser aquilo que a gente é, com medo de ser cancelado, com medo de não agradar. Quando, no entanto, quando a gente é aquilo que a gente atrai pra gente quem tem pra aprender com a gente, quem vai ensinar pra gente, porque somos diversos, né? Não iremos agradar a todos. Isso é bíblico. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse olhar. Então, se eu pudesse deixar isso aqui, e se pessoas que estão assistindo a gente não são terapeutas, com o que quer que elas trabalhem, amando ou não o que elas fazem, que elas tentem entender o que faz realmente sentido, o que alegra o coração, das coisas mais simples, das mais complexas, mas que elas se entreguem para isso, meu amor. Então, hoje, olhando para projeto, esse é um grande projeto, assim, poder me comunicar dessa forma, ando que com 40 anos, essas coisas são muito avassaladoras para mim, ainda tô aqui, ó, suando para aprender, mas comunicar, falar, eu gosto bastante de falar, eu gosto muito de gente, eu gosto de me conectar com pessoas, mas é isso, além da clínica e da supervisão clínica, essas são minhas ambições, assim, onde isso vai parar, cá, não sei, meu bem, mas assim, definitivamente é muito bom ter você no caminho comigo, isso é muito bom mesmo. É muito bom não ter algumas certezas, né? Ai, maravilhoso. Estar aberto, né, para poder viver o que precisa viver, né? Sim. Me provocou aqui a encerrar hoje esse vídeo de uma forma diferente, relembrando velhos tempos, né? Então, qual é a palavra que você sai daqui hoje? Gratidão, meu amor, muito gratidão. Essa janela de oportunidade que você abriu é muito importante. Conseguir ver um pouquinho do que você está fazendo, do seu trabalho. Meu amor, como isso é bom. Como você tem a capacidade de contagiar outras pessoas, porque você está compartilhando com elas o que você está aprendendo. Talvez essa seja a coisa mais bonita dessa nova geração. O conhecimento não é mais hierárquico. Agora a gente aprende uns com os outros, é lateral, entendeu? A gente não precisa mais esperar que um professor ensine alguma coisa, que um chefe ensine alguma coisa, a gente pode aprender um com o outro. E pra mim não tem nada mais bonito sobre essa existência aqui do que isso. Então, que bom que você está fazendo esse trabalho. Muito obrigada, queria te agradecer. E a minha palavra aqui, que eu quero encerrar, eu acho que é encontro, né? Eu fico muito com isso, né? Porque foi muito por conta desse encontro que a gente teve em alguns anos aí atrás. Sim. Que permite que esse vínculo foi muito bem estabelecido, né? Porque a gente continue se encontrando. Se essa história também te inspirou, eu vou ficar muito feliz em poder te ouvir. Coloque aqui nos comentários o que você achou. Curta esse vídeo, compartilhe com quem você quiser. Até o próximo encontro. Tchau, tchau!